Paulo Freire marca, né, um momento importante, não só no desenvolvimento da educação no Brasil, né, como no desenvolvimento da educação de um modo geral. Né? Porque o Paulo Freire, né, assume com todas as letras, né, as características ontológicas, as características antropológicas, né, que deve ter a educação. Né? A educação deve ser, sobretudo, ontológica, ou seja, deve direcionar-se, respeitar fundamentalmente, né, aquelas qualidades, aquelas características humanas fundamentais. Né? E é nada mais, nada menos do que isso, né, que o Paulo Freire propõe, né, uma educação ontológica. Né? Mas ele se defronta, né, no momento em que ele trabalhava, ainda hoje em dia, nós nos defrontamos, né, com limitações enormes, né, à condição ontológica do ser humano. Quer dizer, as condições, né, que caracterizam as condições adequadas, né, para o ser humano se desenvolver, né, para o ser humano se atualizar de acordo com aquilo que ele pode, né, e para o ser humano, fundamentalmente, aprender. Né, ter uma educação que lhe permita aprender como um ser humano autônomo, racional, afetivo, né, e capaz de se desenvolver e se criar continuamente como tal. Né? Então, constatar, né, essas limitações da sociedade brasileira, né, para um projeto, né, de educação ontológica, né, foi uma das primeiras tarefas de Paulo Freire. Né? Fundamentalmente, o Paulo Freire, né, vai fazer uma crítica da sociedade brasileira, uma crítica marxista da sociedade brasileira, né, dentro de um idealismo cristão, né, e chega à conclusão, né, que as limitações ao processo educativo brasileiro radicam-se fundamentalmente, né, na história do desenvolvimento da sociedade brasileira. Né, radicam-se fundamentalmente no fato de que o desenvolvimento colonial do Brasil, né, produziu imensas populações, né, de excluídos e de oprimidos. Né? Esses excluídos e esses oprimidos não existem por uma situação natural. Né? Os excluídos e os oprimidos, eles foram produzidos sistematicamente e sistematicamente eles são mantidos na condição de opressão e de exclusão. Então é nesse sentido, né, que o Paulo Freire vai partir de uma crítica da sociedade brasileira, de uma crítica do projeto colonial, né, e das imensas maiorias de oprimidos e excluídos que o processo colonial de desenvolvimento do Brasil produz. Né? Quer dizer, então, essa opressão e essa exclusão são fundamentalmente antagônicas, né, à possibilidade de um desenvolvimento humano pleno e, dentro desse desenvolvimento, de uma educação plena. Né? Inviabilizam uma pedagogia, né, que possa se comprometer com o que existe de ontológico no ser humano, ou seja, com o desenvolvimento do ser humano, né, enquanto um ser livre, criativo, que se cria e cria o meio que lhe diz respeito. Então, essa crítica marxista que o Paulo Freire vai fazer da sociedade brasileira é fundamental. Ao mesmo tempo, dentro de uma perspectiva marxiana, né, ele elabora uma utopia. Né? Uma característica fundamental, né, da abordagem marxiana é que ela produz uma utopia. Né? A utopia surge de uma insatisfação. Né? Fundamentalmente, a utopia é esse modo de funcionamento da gente, né, essa vivência fenomenológica da gente, né, que parte de uma insatisfação, né, com o que existe. Né? Então, a partir da insatisfação com o que existe, com a opressão e com a exclusão, com a condição dos oprimidos e excluídos, né, o Paulo Freire elabora uma utopia de um tipo de sociedade que supera a opressão e a exclusão. Né? Utopia baseada numa perspectiva marxiana, né, que propõe fundamentalmente a superação da alienação. Né? A superação da alienação que permite a manutenção da exclusão
e da opressão de imensos contingentes da população brasileira. Então, a partir dessa crítica e dessa utopia, é que o Paulo Freire vai desenvolver a sua perspectiva, né? Fundamentalmente, em compatibilidade com essa crítica e com essa utopia, né? A perspectiva de uma educação que não compactue, que não participe da produção e da manutenção da condição de alienação dos excluídos e dos oprimidos, né? Premissa básica da abordagem do Paulo Freire é exatamente essa, né? E é a partir dessa premissa que a gente precisa começar a entender o método do Paulo Freire, né? Se fala muito do método do Paulo Freire, mas a gente precisa entender, né, que um método não simplesmente existe isolado, né, como algo a ser utilizado de um modo pragmático, né? Fundamentalmente, um método está encadeado a uma teoria, né? E encadeado a uma teoria, ele está encadeado a uma perspectiva filosófica, a uma fundamentação filosófica, né? Então, o método do Paulo Freire não existe simplesmente sem a perspectiva de sua teoria, sem a perspectiva de sua fundamentação filosófica. Então, essa fundamentação filosófica, fundamental na perspectiva da abordagem do Paulo Freire, parte dessa perspectiva de que é preciso desenvolver um modelo de pedagogia, um modelo de educação que não compactue com a exclusão e com a opressão, que não compactue com a produção e a manutenção da exclusão e da opressão, né? Na perspectiva da fundamentação filosófica, né, é preciso que a gente saiba, né, existe fundamentalmente uma epistemologia e existe fundamentalmente uma ética. Então, é essa epistemologia e essa ética que vão oferecer a originalidade genial da teoria e do método do Paulo Freire, né? É essa perspectiva ética, né? Essa perspectiva epistemológica, né, que vai oferecer fundamentalmente a base para o que é o método do Paulo Freire, a abordagem do Paulo Freire. E, eticamente, o Paulo Freire vai partir dessa premissa. Ou seja, é preciso um tipo de educação, uma perspectiva de pedagogia que envolva o ser humano naquilo que ele existe de mais característico, naquilo que ele tem de mais característico, né? Naquilo que ele tem de potencial criativo, né? Naquilo que ele tem de ser possível, né? Ser que vive possibilidades e consegue desdobrar possibilidades e consegue se superar, né? E consegue superar as condições que o meio produz para ele, né? E consegue criar, né? Fundamentalmente, criar a si próprio e criar o mundo que lhe diz respeito. Então, a partir de sua crítica da sociedade brasileira, a partir de uma crítica da produção e da manutenção, da exclusão e da opressão, o Paulo Freire vai desenvolver fundamentalmente uma postura ética. Não compactuar da exclusão e da opressão. O seu método é um método que não compactua, né? Que não vai compactuar com a opressão e com a exclusão. Isso é intrínseco ao método do Paulo Freire, está entranhado no método do Paulo Freire, de tal forma que o método não existe dissociado dessa perspectiva ética, né? E, por outro lado, né, a partir do momento que o Paulo Freire decide respeitar os excluídos e oprimidos criados pelo processo do desenvolvimento colonial no Brasil, né? A partir do momento em que ele resolve, né, lidar com esses oprimidos e com esses excluídos em termos de educação, ele entende que ele tem que partir de uma premissa fundamental. Não importa o nível da exclusão, não importa o nível da opressão, não importa o nível da miséria, né? Não importa o nível da alienação forçada do ser humano, quer dizer, o nível em que esse ser humano foi roubado de suas características intrinsecamente humanas.
né? O ser humano é, inquestionavelmente, sempre um ser humano íntegro, potente, criativo e lutando continuamente por um processo de humanização, por um processo de crescimento, por um processo de criação, por um processo de superação de suas condições, das condições de seu meio e capaz de criar, fundamentalmente. E através da criação se superar. Então, essa integridade do ser humano que é reconhecida pelo Paulo Freire, assumida pelo Paulo Freire, explicitamente assumida, né? Parte de uma perspectiva ética e que contém intrinsecamente uma perspectiva epistemológica, né? Paulo Freire entende, né, que, em termos do ser humano, vale a observação que o Martin Buber fez, né, no Eu e Tu, no desenvolvimento de sua perspectiva do diálogo, né, de sua concepção do dialógico, né? Quando eu encontro um outro ser humano, eu conheço o caminho de mim até ele, mas eu não conheço o caminho dele até mim, né? Eu não o conheço, né? Fundamentalmente. Eu conheço o caminho de mim até ele, mas eu não conheço o caminho dele até mim e eu não conheço quem ele é, né? Então, se eu pretendo respeitar a integridade dele como ser humano, fundamentalmente eu preciso me dar ao encontro com ele. E no âmbito desse encontro, que é o encontro dialógico, que é o encontro epistemologicamente dialógico, epistemologicamente fenomenológico e existencial, pré-reflexivo, pré-conceitual, um modo de ser que é anterior ao modo de ser da teorização, né? Que é um modo de ser da implicação, que é anterior à explicação, ao modo de sermos da explicação, né? Que é o modo compreensivo de sermos, que é anterior ao modo teorético de sermos, implicativo e compreensivo, anterior ao reflexivo, né? Pré-reflexivo, anterior ao reflexivo modo de sermos da explicação e da teoria. Então, o dialógico, né, é esse modo de sermos que é caracteristicamente constituinte do ser humano, né? E que caracteriza aquilo que é o ser humano de um modo mais básico, de um modo mais fundamental, que é a sua vivência fenomenológica, né? Que é esse modo fenomenológico de ser que se constitui como um modo dialógico de ser. O modo fenomenológico de ser, o modo existencial de ser, o modo de ser da implicação e da compreensão, que é anterior ao modo de ser da explicação e da teoria, né? É eminentemente um modo de ser dialógico. Segundo a perspectiva do Buber, né, esse modo de ser dialógico é um modo de ser no qual eu posso me relacionar, né, num modo eu-tu de ser, né, com a natureza não humana, com os outros seres humanos e com o sagrado. São as três esferas do dialógico, né? A relação com a natureza não humana, a relação interhumana, a relação entre os seres humanos e a relação com o sagrado, né? Nesse modo dialógico de ser, que é o modo fenomenológico existencial, que é o modo vivencial de ser, compreensivo, implicativo, é que eu posso me relacionar interhumanamente de um modo dialógico, de um modo não conceitual, de um modo não preconceitual, né? De um modo dialógico na qual o educando vivencia possibilidades que se constituem como consciência, eu vivencio possibilidades que se constituem como consciência e nós podemos nos constituir, né, como um núcleo de vivência de possibilidade, né, um núcleo de vivência e de atualização de possibilidades, de desdobramento de possibilidades, né? Esse desdobramento, essa vivência de possibilidades que é do tu, que é do eu-tu, né? E que se constitui como um modo dialógico de ser, como um modo fenomenológico de ser, é que passa a ser a condition sine qua non,
a condição imprescindível sem a qual não ocorre o encontro interhumano e sem a qual não ocorre o processo de aprendizagem, o processo pedagógico que respeite o ser humano do educando na integridade de sua condição de ser humano. Então, essa perspectiva ética, né? Essa perspectiva epistemológica, né? Essa perspectiva ontológica, poderíamos dizer assim, né? Vai fundamentar o desenvolvimento do método do Paulo Freire como um método que eticamente respeita a integridade do educando e, fundamentalmente, respeita a diferença dele, né? Porque no dialógico, o eu e o tu são alteridades, né? E que se recriam enquanto alteridades continuamente, né? Então, nesse processo contínuo de criação e recriação de alteridades, é que se dá um diálogo, é que se dá a relação dialógica nesse modo fenomenológico, existencial e dialógico de sermos, que é o modo de ser da implicação e da compreensão. Então, o dialógico, esse modo dialógico de ser, é o elemento constituinte fundamental do método do Paulo Freire. Ele quer encontrar o educando, né, sem nenhuma pressuposição do que é bom para ele, de quem ele é, do que ele deve aprender, né, e se dá ao encontro dialógico com ele. E no âmbito desse encontro, gerar, né, o conhecimento acerca do que é importante para ele enquanto aprendizagem, né, acerca do currículo, vamos dizer assim, né, e o modo de ser, né, no qual se pode desdobrar um processo efetivo de aprendizagem, né? Então, essa perspectiva, né, de método, né, ela está inteiramente articulada com a perspectiva teórica do Paulo Freire e inteiramente articulada com a perspectiva ética e com a perspectiva epistemológica e ontológica do Paulo Freire. Então, mesmo o currículo, né, de qualquer empreendimento educacional, ele não pode ser simplesmente imposto, né? Isso não quer dizer que o educador não tenha a sua proposta curricular, mas ele precisa dar essa proposta curricular ao diálogo. A proposta curricular é a fala dele na relação com o educando. E, efetivamente, é no diálogo genuíno entre ele e o educando, diálogo que incorpora as perspectivas do educando com relação ao currículo, né, que pode se dar a produção de um currículo que seja efetivamente dialógico e que permita a aprendizagem efetiva e que respeite, sobretudo, a pessoa do educando. Então, quando o Paulo Freire assume essa perspectiva ética, essa perspectiva epistemológica, né, e permite que essa perspectiva ética e epistemológica crie o método da sua abordagem, né, ele desenvolve uma perspectiva de educação, uma perspectiva de uma pedagogia, um método pedagógico que é importantíssimo para superarmos as condições históricas da alienação, né, as condições históricas da opressão e da exclusão que são criadas pelo processo de desenvolvimento colonial da sociedade brasileira. E pela manutenção das remanescências coloniais, né, que perduram ao longo da sociedade brasileira, mesmo depois, né, da independência, né? Quer dizer, o método dialógico é um método fundamental para uma superação da condição da alienação, da exclusão e da opressão, né? Mas é importante que se note, né? Esse método é fundamental para a educação do excluído e do oprimido, porque fundamentalmente ele é um método, ele é uma epistemologia, ele é uma ética ontológica, né? O método do Paulo Freire é um método ontológico, né? A epistemologia do Paulo Freire é uma epistemologia ontológica e a ética do Paulo Freire é uma ética ontológica, né? O que quer dizer dialógica, o que quer dizer fenomenológico existencial, né?
E o que no limite quer dizer boa para qualquer ser humano. Boa para o oprimido, boa para o excluído, né? Porque é boa para qualquer ser humano. A educação, que é boa para o excluído e oprimido, só o é porque é a educação que é boa para qualquer ser humano, né? Então, nesse sentido, o método do Paulo Freire, a abordagem do Paulo Freire, a ética do Paulo Freire, a epistemologia, a ontologia do Paulo Freire fundamenta um método de educação, uma pedagogia que é boa para qualquer ser humano em quaisquer condições de aprendizagem. Né? O método do Paulo Freire, ele é bom para o oprimido exatamente por isso, porque ele é bom para qualquer ser humano. Né? Em qualquer condição de aprendizagem, em qualquer condição pedagógica, o método ontológico, fenomenológico, existencial e dialógico, compreensivo e implicativo do Paulo Freire é um método fundamental. Né? Isso não quer dizer que a teoria não é importante. Né? A teoria é importante. Né? O modo explicativo de sermos é importante. Né? Mas a grande questão é que a teoria, né? A explicação, né? A reflexão, né? São subalternas, são determinadas pelo modo de ser dialógico, fenomenológico, existencial, que é o modo de ser do acontecer. Enquanto que a explicação, a teoria, constituem um modo de sermos do acontecido. Né? A aprendizagem não se dá como acontecido. A aprendizagem dá-se como acontecer. Né? E esse acontecer se dá no modo pré-reflexivo de sermos, vivencial, fenomenológico, existencial, compreensivo e implicativo, no qual nós vivenciamos possibilidades, essas possibilidades se constituem como consciência e se desdobram como consciência e como um processo da aprendizagem. Então, só fenomenológico existencialmente existe aprendizagem. Teoricamente e explicativamente, não. Né? Esse é o método que o Paulo Freire propõe, né, para a superação da condição de exclusão e de opressão, né? A pedagogia do oprimido, como ele diz, né? E que é bom para todos os seres humanos em qualquer situação de aprendizagem. Quer dizer, é bom para a educação de todo brasileiro, é bom para uma concepção de educação dentro da cultura brasileira, não só para o oprimido, como para todos os seres humanos. Né? E é bom, é um método que é bom não apenas para a sociedade brasileira, mas que é bom para a humanidade como um todo, porque é um método fundamentado numa ontologia, numa epistemologia, numa ética, um método, enfim, ontológico, que tem a ver com as características fundamentais do ser humano de vivência de possibilidade e de criação. Criação de si próprio e criação do meio que lhe diz respeito, né? Do ambiente que lhe diz respeito, num contínuo processo criativo. Então, esse método é bom para qualquer pessoa, em qualquer situação de aprendizagem, porque é um método fundamentalmente humano de aprender e de desenvolver conhecimento.